Meus amigos e irmãos, a paz do Senhor, estamos mais uma vez reunidos aqui para a transmissão da palavra do Senhor. E hoje vamos dar início a um estudo bem rápido acerca das 7 cartas dirigidas, ou 7 cartas para as igrejas do Apocalipse. O texto que nós vamos usar é o próprio mesmo Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 9 e até o versículo 11. Eu estarei lendo a versão King James. Diz assim: Eu, João, que também vosso irmão e companheiro na tribulação e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha que é chamada de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eu estava no Espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz, como a uma de trombeta, dizendo: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o último. E o que tu vês, escreve em um livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, irmãos, estas 7 igrejas, elas foram determinadas, colocadas a princípio como um horizonte, um projeto, um plano do Senhor. Qual que era este plano? Qual que era o método? Por que escrever? Qual a finalidade de escrever para cada uma destas igrejas? É claro que havia as outras, existiam outras igrejas na Ásia, mas foram escolhidas estas 7 com um princípio, com um método, com um objetivo, tá bom? Vamos lá. Essas 7 igrejas se referem, como eu falei para os irmãos, a uma província, um elo, um domínio romano. Dentro desse domínio romano que estava na Ásia, não em todo o continente, mas essas igrejas exclusivamente estavam sendo dominadas por Roma, certo? Se nós pegarmos essa região da Ásia e for colocar hoje, a princípio, essa região pertence à Turquia, tá bom? Então já é algo para você já sintonizar. Então, a região da Turquia hoje é o que representava a Ásia Menor, a Ásia daquela época, a qual foram destinadas as 7 cartas, mais precisamente as 7 cartas do Apocalipse, certo? Jesus, ele deu uma mensagem para João, para mostrar que essas igrejas estavam sendo representadas e representavam uma época distinta. Qual era a época? A época de 30 anos depois de Cristo. Então, depois de 30 anos de Cristo, essas igrejas foram destinadas a essas cartas. E o que nós podemos observar é que dentro dessas cartas, nós vemos que cada uma delas tinha uma finalidade. Vamos lá. Apocalipse, vou até deixar marcado aqui. Apocalipse, capítulo 2, verso de número 4. Essa aqui é para a igreja de Éfeso. 2, verso 4. Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Então, Apocalipse capítulo 2, verso 4
destina-se a Éfeso. E qual que era o problema de Éfeso, senão o primeiro amor? Vamos continuar aqui, bem rápido aqui para os irmãos. Outra carta era a igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Não temas estas coisas que tu sofrerás. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação por 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Então, para Éfeso, o problema era o primeiro amor. Para Esmirna, era tipo um aviso, certo? Qual é esse aviso? Aviso de perseguição, para eles ficarem firmes, para estar firmes e envolvidos na presença do Eterno. Apocalipse 2, verso 16. Arrepende-te, senão eu virei a ti rapidamente, lutarei contra eles e com a espada da minha boca. Apocalipse 2,16 está relacionado à igreja de Pérgamo. Essa igreja de Pérgamo 2,16, o Senhor está destinando a Pérgamo para que eles voltassem para o arrependimento, para que eles viessem se arrepender. Depois nós iremos tratar quais são esses arrependimentos. Vamos lá. Apocalipse capítulo 2, verso 20. Porém eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque toleras aquela mulher Jezabel, que chama a si a mesma de profetiza, a ensinar e a seduzir os meus servos, comerem fornicação e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Então, Apocalipse 2, verso 20, está relacionado à igreja de Tiatira. O que é o problema aqui? É a falsa profeta, a falsa profetisa, falsos profetas, falsa palavra que não são destinadas a Deus, certo? São profecias com o único objetivo distanciar do projeto do Senhor. Então é a igreja de Tiatira. Em Sardes, capítulo 3, verso 2, diz assim: ser vigilante, fortalece as coisas. Ser vigilante e fortalece as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ou seja, era uma igreja fria. Era uma igreja que estava completamente dormindo. Era uma igreja que não tinha calor. Então, Sardes é essa palavra para Sardes, tá bom? A penúltima carta é a igreja de Filadélfia. É Apocalipse 3, verso de número 10. Porque tu guardaste a palavra da minha paciência, e eu também guardarei da hora da tentação, que virá sobre todo mundo, para provar os que habitam por sobre a terra. Ou seja, Filadélfia, o Senhor está pedindo, seja paciente, Filadélfia. Continue paciente. É bem claro aqui, irmão, 3:10. Tu guardaste a minha palavra. Então, Filadélfia é uma igreja paciente. Louvado seja o nome do Senhor. E a última carta é a carta de Laodiceia. Apocalipse 3:16. Diz aqui: então, como tu és morno, nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, Laodiceia é uma igreja morna. Tudo tá bom. Tudo tá bom. Sabe aquela igreja que tudo tá beleza? Não tá nem ruim. Não tá nem ruim e nem... Não, tudo para ele tá bom. É uma igreja morta. É uma pessoa que não luta. É uma pessoa que não... Então, são essas 7 cartas. Isso aqui foi só uma mera introdução
para nós entrarmos neste estudo maravilhoso. Éfeso, uma igreja que perdeu o primeiro amor. Esmirna, uma igreja que está sofrendo perseguição. Fica firme. Pérgamo é uma igreja que necessita de arrependimento. Tiatira é uma igreja que tem falsas profecias no meio dela. Sardes é uma igreja completamente adormecida. Filadélfia é uma igreja que está sofrendo a paciência. Fica firme na paciência. E Laodiceia é uma igreja morna. Tá bom? Nessa introdução é somente isso. Vamos dar continuidade em nosso ensino. Tá bom? Fico muito grato a você estar participando conosco aqui e não se esqueça de se inscrever em nosso canal, tá bom? Projeto Incendiar. E para a glória do nome do Senhor, compartilhe, ative o sininho e vamos todos fazer a obra de Deus. Fique na paz do Senhor.